Fala, meus queridos. Então vamos lá, vamos dar continuidade, né? Como eu já tinha dito para vocês, eu vou fazer uma sequência de vários videozinhos, né? A princípio isso pode parecer chato, mas qual é o objetivo? É que se você precisar de um detalhe, eu preciso lembrar como é que calcula o seno, você volta lá no videozinho tal e fica fácil de você procurar ali. Eu vejo que quando o vídeo é muito longo, você procurar um ponto no vídeo é mais difícil. Quando o vídeo é curtinho, isso fica mais fácil. Por isso que eu faço ali de 10, 15 minutos no máximo, tá? Bom, mas então a gente já determinou aí as coordenadas parciais nos eixos X e Y de cada alinhamento, tá bom? Então como é que é esse negócio aí mesmo, professor? É o seguinte, o alinhamento 1, 2, ele está no rumo 75 graus 20 minutos, sul-oeste, com comprimento de 58,08 metros, tá? E aí ele caminha no eixo Y, aliás, no eixo X, ele caminha 56,19 metros, tá? E no eixo Y ele caminha 14,71 metros. O que significa isso daí? Isso daí é o mesmo que a gente dizer que aqui, ó, a gente tem lá o alinhamento de 58,08, né? E aí no eixo X ele caminha 56 alguma coisa e no eixo Y ele caminha 14 alguma coisa, tá? É a mesma coisa aí. Legal? Beleza. E aí para cada alinhamento desse é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Bom, agora a gente vai fazer a soma dos eixos. Quanto que ele caminha no eixo X na direção leste e quanto que ele caminha na direção X no eixo X na direção oeste, né? Então a gente tem aí, ó. Então ele caminhou no eixo X na direção leste, ele caminha 120,94 metros. Ele, pessoal, eu digo, é o topógrafo para fazer o levantamento topográfico, tá? Então, aí caminha também na direção oeste 120,66. Ora, pessoal, a gente vai já verificar que era interessante esses dois valores eles serem iguais, tá? Isso significa dizer que começou e terminou, tá? Mas não é, ó, a gente já observa uma diferençazinha aí, né? A mesma coisa aqui para o eixo Y, né? Então a gente tem para o eixo Y, na direção norte, caminhou-se 112,1 metros. E na direção sul, caminhou-se 111,77. Então a gente vai diminuir um eixo, uma coordenada pela outra, tá? Então a gente vai diminuir o 120,94 menos 120,66. E o 112,01 menos 111,77. O que a gente encontra? A gente encontra isso daí, né? Então, no eixo X, ele tem um erro de fechamento de 0,28 metros, ou seja, 28 centímetros, né? 28 centímetros. E no eixo Y, ele tem um erro de fechamento de 0,24 metros, ou seja, 24 centímetros. É justamente aqueles centímetros que foram sendo acumulados que o cara não conseguiu dar a visada no ponto certo, né? O cara que estava segurando a baliza, segurou a baliza torta ali, já deu uma diferençazinha. Então são essas as diferenças, tá bom? Pessoal, a gente já aproveita aqui também, ó, para descobrir o perímetro, tá? Descobrir aqui o perímetro. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, quando a gente somar todos os lados, a gente está determinando o perímetro. Agora, veja bem, né? Olha só. Se a gente considerar todas as projeções em X, tá certo? Se a gente considerar todas as projeções em X e colocar elas alinhadas, a gente vai ter esse formato aí, ó, tá? Então, eu saio aqui, ó, do ponto 1, caminho na direção oeste, tá certo? Né? Na direção oeste, já não lembro mais, espera lá. Na direção oeste, isso mesmo. Caminho para a direção oeste, tá certo? Até chegar no ponto 2. Do ponto 2, eu caminho também na direção oeste
até chegar no ponto 3, 39,39 metros. Tá? Depois eu começo a voltar, eu faço o trabalho de volta, né? E aí eu tenho, voltando aqui já na direção leste, ó, olha só como o 17,54 vai estar na direção leste. Tá aqui, ó. 17,54 está na direção leste, né? Então, o 17,54 na direção leste eu chego no ponto 4, tá? Depois eu faço do ponto 4 ao ponto 5, e depois do ponto 5 ao ponto 6, e depois ainda tem mais um finalzinho aqui, que é esse camarada que está isolado aqui, ó, 25,08, que eu volto aqui para encontrar o ponto 1. E aí observe o seguinte, ó, em relação ao eixo X, a gente tem lá 0,28, né? Ou seja, nós temos esse fechamento aqui, ó, tá? Esse erro de fechamento, tá, ok? Então, esse ponto aqui, ele precisava chegar em cima desse aqui para dizer que a nossa poligonal está certinho, tá? Isso é, pessoal, considerando as projeções no eixo X, tá? Se a gente fizer as projeções no eixo Y, a gente vai ter a mesma coisa, ó. Todos esses aqui são na direção sul, ó, né? Se a gente voltar lá, ó, a gente tem 4 direções sul, né? Para 2 é norte. Tá? Então, olha aqui, ó. Esse está na direção sul, aí continua na direção sul, na direção sul, na direção sul, depois começa a voltar, né? É como se precisasse, pessoal, fazer um equilíbrio. Tudo que for numa direção tem que voltar e zerar, né? E aí, quando volta, não volta e zera, ó, tá? Fica em 0,24, ou seja, 24 centímetros, que é aquele mesmo erro lá que a gente determinou. Tá certo? Né? E aí, pessoal, a gente consegue determinar precisamente qual é o nosso erro de fechamento. Porque até aqui, ó, a gente tem o erro em X e o erro em Y. Tá? O erro em Y. Ou seja, falta o nosso erro de fechamento, tá? O erro de fechamento a gente vai determinar a partir de lá do nosso triângulozinho lá, Pitágoras, né? Vocês lembram lá, ó? Isso aqui forma um triângulozinho, né? Chamado de triângulo retângulo, né? E aí tem uma relação matemática muito fundamental aqui, que é a do teorema de Pitágoras, né? Cateto base ao quadrado vezes altura, base ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais hipotenusa ao quadrado, ou seja, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Então, a gente tem essa relação aí, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Quando a gente isola a hipotenusa, né, o c ao quadrado, né, a gente vai ter aí, então, essa relaçãozinha aqui, ó, né? O erro de fechamento vai ser a raiz quadrada de 0,28 ao quadrado mais 0,24 ao quadrado. 0,24 está no eixo X, no eixo Y, e o 0,28 está no eixo X. Então, a gente tem um erro de fechamento de 0,37 37 metros, né? Tá bom? Pessoal, esses daí seriam os nossos erros de fechamento, tá? A partir de agora que a gente sabe qual é o erro de fechamento, a gente vai diluir esses erros na poligonal para que zere. E aí, quando a gente for fazer de novo a comparação, deixa eu abrir aqui a planilhazinha de novo para vocês. Muito bem. Então, depois que a gente determinou aqui o erro de fechamento, que é esse 0,24 e 0,28, né? A gente vai distribuir esse erro aqui, ó. Então, a gente vai ter as coordenadas, cálculo da distribuição dos erros parciais, tá bom? E aí as novas coordenadas, ó, tá? As novas coordenadas. E a gente vai fazer a mesma verificação, ó. Verificação da distribuição. A gente vai lá e verifica aqui embaixo, ó, tá? Se o que a gente distribuiu zerou, tá certo? Se não zerou, distribui de novo. Mas normalmente os erros eles vão diminuindo, tá? Vai sendo diminuído aí o erro, tá bom? Bom mesmo é quando a gente pega o erro, distribui e pimba, da primeira já acerta e já deu tudo show de bola.
Quando não, faz de novo todo o processo para descobrir novo erro, depois distribuir novamente. Tá bom? Pessoal, por hoje é só. Eu queria que você desse uma namorada nessas videoaulas aí, assistisse de novo, pegasse isso daí, copiasse num papel e fosse calculando junto com a apresentação, tá? Isso aí é o seu exercíciozinho para hoje. Calcule junto com a apresentação e vá verificando ali os pontos que você sentiu dúvida. Sentiu dúvida? Pode mandar um áudio para mim, pode fazer uma pergunta no grupo, pode, sei lá, um sinal de fumaça que eu vou procurar responder, tá certo? Beleza? Pessoal, por hoje é só. Amanhã temos mais.